momento e adore, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Adore. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele
uma circuladinha aí. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu fui aí embaixo e passei no meio de vocês e só ouvi o ministério de louvor. E eu gostaria que toda a igreja, que nós saíssemos agora da inércia, porque se fosse um show de pagode aqui, estaria uma barulheira sem medida. Se fosse uma torcida de futebol, a bola sai pela lateral e eles gritam gol. Nós estamos na presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em nome de Jesus, não aguente ficar calado. Em nome de Jesus, não aguente assistir louvor. Não é um espetáculo religioso. É culto de louvor e adoração àquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então abre a sua boca e cante, abre o seu coração e cante. Adoração só é adoração se for espontânea. Se você veio aqui para ser conduzido pelo homem, você não veio ao lugar certo. Mas se você veio para ser conduzido pelo Espírito Santo, fique à vontade, porque o maestro da adoração é o Espírito de Deus. E eu quero ver fogo cair nesse lugar, eu quero ver poder nesse lugar, crente falando em línguas, Jesus batizando com o Espírito Santo, porque esta igreja é pentecostal desde 1910. Não enalteça o nome de Jesus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Está sofrendo alma. Aleluia. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Quero ouvir esse coral lindo agora, hein? Aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres, digam amém? Amém.
E quantos estão muito alegres, digam aleluia. Eu estou feliz por estar mais uma vez aqui nesta praça para proclamar que só Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Jesus merece nosso louvor, a nossa adoração. E quero dizer que o Senhor está presente aqui, irmãos. Se você não conseguiu senti-lo ainda há tempo de sentir a presença do Senhor aqui. Ainda há tempo, tem muita coisa para acontecer aqui. E a grande realidade é que só sente a presença do Senhor quem oferece a Ele um culto racional, um culto com raciocínio. Se você sair daqui sem sentir a presença de Deus, o problema está com você, viu? Se eu sair daqui sem sentir a presença dele, o problema está comigo. Não é problema com Deus, não é Deus que é o problema e não é a organização do evento. O problema está com quem não sentiu a presença dele, viu? Ninguém aqui tem direito de ser espectador. Você que é servo de Deus que vem aqui, você não tem o direito de estar aqui como alguém que veio assistir. Não. Se você veio assistir, você veio para um show e ninguém veio fazer show aqui. Se você veio aqui e é servo de Deus, você veio para participar do culto de louvor a Deus. O único que tem direito aqui de ficar sentadinho só ouvindo é o Senhor Jesus. É verdade? Ele tem, nós não. Vocês entenderam, né? Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus. Ó meu Deus, ó meu Pai, meu Senhor e meu Rei, eu te amo. Não consigo viver um minuto sem tua presença. Eu preciso de mais. É tão bom receber tudo aquilo que só tu me dás. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Saber mais de ti, como é precioso quando te revelas a mim. Quero ver o teu rosto tão lindo e poder tocá-lo, como um filho deseja o pai. Eu desejo afagá-lo. Tente cantar comigo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Mais uma vez eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, te amo. Quantos aqui amam o Senhor? Levante a mão e diga: eu amo o Senhor. Desejo saber mais de ti.
revelas a mim. Quero ver o teu rosto tão lindo e poder tocá-lo. Como um filho deseja o pai, eu desejo afagá-lo. Louve ao Senhor comigo. Eu te amo, aleluia. Eu te amo, eu te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse povo te ama, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande é o teu poder, Senhor. Grande Deus, Rei do universo, Tu és. Tua glória resplandece a terra e os céus. Anjos aos milhares louvam e adoram sem cessar. Diante do trono eu também adorarei aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno Ele é. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno Ele é. Santo Senhor dos exércitos, Tu és. Outro nome tão sublime não existirá. Anjos aos milhares louvam e adoram sem cessar. Diante do trono eu também adorarei aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória,
céu quando alguém é curado. Na Bíblia não diz que a festa no céu quando o morto ressuscita, mas a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então vocês estão promovendo uma festa no céu agora. Os céus estão em festa agora, porque há pecadores se arrependendo no meio do culto. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, venha! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vou esperar apenas mais um pouco. Está vindo mais gente aqui, aleluia! Oh, irmão! Aleluia, glória a Deus! Está vindo mais gente. Aleluia. Pode vir, quem sabe alguém não quer vir, porque está pensando o seguinte: olha, eu não vou, porque o que está me motivando a ir é o medo. Pela experiência que o Marco contou. Olha, pode vir pelo medo, Deus vai transformar esse medo num outro sentimento aqui. Eu estou falando em nome de Jesus, eu estou autorizado por Ele a dizer aqui. Eu sou porta-voz dele agora aqui. Pode vir com medo mesmo, não tem problema não. Seja sincero com você mesmo. Marco Aurélio, eu estou indo com medo, não tem problema, venha com medo. Nós vamos orar aqui, Deus vai transformar esse medo num sentimento de amor por Ele. Oh, comigo foi assim, gente. Se comigo foi assim, com você pode ser também. Se Deus transformou minha vida, pode transformar a sua. Por que não? Eu não sou melhor que você. Ministério de intercessão já está embaixo, que lindo. Então, por favor, Ministério de intercessão, se junte a esse povo aqui. Vamos dar calor humano e calor espiritual a esses irmãos aqui. Glória a Deus, aleluia. Está vindo mais gente, vale a pena esperar um pouco, pastor José. Vale, vale, pastor José, vale. Vem correndo. Pegarabachurianderebas. Oh, glória! Oh, não há nada mais lindo do que isso. Nós vimos aqui para isso. Todo esse evento aqui foi feito por causa disso. Não é verdade? Aleluia! Aleluia! Oh, mais alguém voltando aqui, aleluia! Oh, glória a Deus! Vocês serão transformados hoje aqui em nome de Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Cantei, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, chega dela. Glória a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu queria que ninguém anotasse o nome ainda, por favor. Deixa a gente ministrar sobre eles por enquanto. Não anota nome agora não. Deixa eles serem ministrados primeiro, por favor. Aleluia. Deus está derramando um bálsamo nos corações dessas pessoas aqui. O renovo espiritual em nome de Jesus. Deus, tu me cercas
em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Eu sei que tu me amas, que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Aleluia! Meu pastor. Nesta noite, amados, o tema desta cruzada é: o mundo gira em torno desta cruz. E eu gostaria de, nesta noite, refletir convosco sobre o tema as três direções da cruz. As três direções da cruz. E quero começar afirmando que a cruz do Calvário é o ponto central da vida e ministério do Senhor Jesus. Os seus mais diversos milagres, desde a transformação de água em vinho, até os mortos que ele ressuscitou. Não fosse o Calvário, seriam apenas obras que talvez estivessem registradas nas páginas da história. Mas quando o Cordeiro de Deus aceitou deparar-se com o patíbulo da cruz, oferecendo-se a si mesmo imaculado a Deus por nós, ele estava quebrando todas as cadeias da morte e comprando com preço de sangue imaculado a salvação, o resgate da nossa alma. A cruz do Calvário é o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz do Calvário é o lugar onde o Deus se fez homem. O sacerdote se fez ou tomou o lugar do pecador. O advogado se fez réu. A cruz do Calvário é o lugar onde a videira verdadeira tornou-se raiz de terra seca, mas pagou o preço da nossa salvação. E o apóstolo Paulo, neste texto aos Filipenses, escreve
o sentimento de amor que compungiu o Senhor Jesus a abdicar, renunciar à sua glória, à sua divindade e os atributos pertinentes a ela, para morrer em nosso lugar. Paulo declara que Jesus, na eternidade, existiu em forma de Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus, esvaziando-se a si mesmo, assumindo a forma humana e tornando-se servo. E é interessante que Paulo diz: e foi obediente até a morte. E é como se Paulo sublinhasse, e ele diz: e morte de cruz. A razão deste "e", morte de cruz, aferido pelo escritor, é que a morte de cruz era tida pelos gregos, pelos judeus e pelos romanos como a mais humilhante de todas elas, considerando que a morte em si já é considerada uma humilhação, porque ela aborta os nossos projetos, os nossos sonhos. A morte de cruz era tida como uma exposição pública reservada para os perturbadores da paz social. Mas Paulo acrescenta que a cruz do Calvário não foi o lugar onde Cristo foi humilhado e derrotado. Paulo diz que lá no Calvário Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Significa dizer que na história da humanidade não há um nome sequer que possa ser escrito na mesma linha de hierarquia que o nome de Jesus. O seu nome está acima de todo nome. E o escritor profetiza, declara, revela que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nome sobre todo nome. E o Calvário, ao contrário do que Satanás esperava, foi o lugar onde Jesus arrebatou de volta a glória que havia renunciado. No Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 1, ele diz: é chegada a hora, ó Pai, em que o Filho há de ser glorificado. Ele estava indo ao Calvário, mas se nós analisarmos a figura da cruz, nós vamos observar que ela aponta para três direções. Em primeiro lugar, a cruz aponta para baixo. Ela foi fincada entre as pedras do Monte Gólgota ou do Monte Calvário. E apontando para baixo, a cruz simboliza a vitória de Jesus e a derrota completa de Satanás e seus demônios. Quando nós vamos lá ao Gênesis, nós observamos que Deus criou o homem como a coroa da criação. Levou Satanás a se colocar na oposição e visar a nossa derrota. Em Gênesis capítulo de número 3, investindo contra o primeiro casal no jardim do Éden,
Satanás conseguiu derrubar a raça humana e levá-la ao pecado, ao fracasso, de tal maneira que em Isaías 59:2 o escritor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Ao longo de todas as páginas veterotestamentárias, todos os homens a quem Deus ia usando, levantando, e em quem Deus ia sendo honrado, o inimigo lançava tropeços para macular a sua história. Adão conta com H na sua biografia. Moisés feriu a rocha. Davi tropeçou em Batseba. Salomão envaideceu-se no seu coração. Mas um dia, no ano 5, antes da era cristã, no estábulo onde haviam animais e nas hospedarias não havia mais vaga para ninguém, uma virgem da região da Galileia, que estava em Belém e estava grávida, sentiu dores de parto, e o seu companheiro José teve o privilégio de ser o primeiro a tomar o Salvador nos braços, e o choro da criança irrompe, e quando a criança chora, um coral de anjos brada e diz: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. A história começava a mudar de curso ali, porque Satanás começou a perder o seu espaço. A sua primeira investida contra o Filho de Deus foi quando ele mandou Herodes matar os infantes de Belém, tentando alcançar a Jesus. Mas a ordem de Herodes entrou em vigor ao amanhecer, e pela madrugada o anjo do Senhor apareceu a José e disse: sai daqui, porque Herodes há de procurar criança para matar. Milhares de crianças morreram naquele genocídio de Herodes. Satanás esperava que o menino estivesse morto, mas 13 anos depois ele aparece no templo ensinando a lei aos doutores da lei mosaica e anunciando que a vitória estava de pé, porque Deus havia se movido em favor do homem. Depois a Bíblia diz que Jesus venceu a Satanás no deserto, quando tentado, e registra-se em Mateus capítulo 4. Mas a vitória final de Jesus sobre o inferno está registrada nos últimos capítulos dos evangelhos. É quando ele chega, chama Pedro, Tiago e João e diz-lhes: vinde comigo orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia diz que ele foi ao Getsemani, e ao chegar lá, afastou-se dos discípulos cerca de um tiro de pedra. O texto não registra se ele orou de pé, de joelhos, mas registra que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. O texto sagrado diz que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Na medicina, o nome desse fenômeno é hermatidrose. É quando o estado de angústia é tão profundo, deprimente, que os vasos sanguíneos se elastecem, entram em contato com os poros sudoríparos, e em vez de sair suor,
é possível sair sangue. Mas o apóstolo João escreve que o Pai mandou um anjo para o consolar. Não está escrito com que palavras o anjo o consolou, mas eu imagino que o anjo tenha lhe dito: Senhor, lá no céu nós velamos pela tua vitória. É aí que Jesus diz: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele foi ao Calvário, nas ruas estreitas e pedregosas de Jerusalém. Ele arrastou a cruz que era minha e que era tua. Quando foi cravado no madeiro, o inferno contava que o projeto da salvação estivesse falido. Mas à medida que o sangue do Cordeiro jorra no madeiro, a Bíblia diz em Hebreus que o sangue de Cristo começou a clamar, e clamava mais alto que o sangue de Abel. O inferno começou a estremecer com o sangue do Cordeiro que jorrava. Demônios que caíam por terra, e de repente Jesus brada a frase mais linda da Bíblia. O inferno não gosta dela, mas Jesus disse: está consumado. Para uma boa parte dos religiosos, estar consumado é um pedido de misericórdia, é um grito de entrega, mas na Bíblia Sagrada, estar consumado é um brado de vitória. Jesus estava dizendo: Pai, eu terminei a obra, cumpri as profecias, paguei o preço da salvação. Você pode adorar a Deus, porque já está consumado. Aleluia. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele: o preço já foi pago. O preço já foi pago. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, e em Apocalipse capítulo 5, João viu o Todo-Poderoso assentado no seu trono de glória, e à sua destra estava um livro selado. E João diz que um anjo forte voou e bradou dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O anjo deu brado e esperou. No céu ninguém se levantou. O texto diz que houve silêncio no céu. Nem Miguel apresentou-se ao Todo-Poderoso. De repente João espera na terra e os Césares silenciam. Ninguém era digno de abrir o livro. E a voz ecoa nas profundezas eternas, e o inferno ouve, e ninguém se manifesta para receber o livro. João entrou em desespero e começou a chorar. E ele dizia: eu chorava muito. E João diz: enquanto eu chorava, um dos anciãos veio ao meu encontro e tocou-me com a sua destra e disse-me: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele venceu, e o inferno sabe que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, aleluias. Em segundo lugar, a cruz, além de apontar para baixo, aponta para os lados. A cruz apontando para baixo simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Quando ela aponta para os lados, ela fala da nossa reconciliação com Deus. O Deus homem estava de braços abertos no Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo. A Bíblia diz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5,
que Deus estava em Cristo, versículo 18, não imputando aos homens as suas transgressões, mas reconciliando-os consigo. Adão e Eva eram privilegiados de uma comunhão com Deus tão pessoal, que a Bíblia diz que o Criador lhes aparecia para conversar com eles. Mas quando peca o primeiro casal e são expulsos do jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor colocou uma espada flamejante que se movia ao redor da árvore da vida e colocou anjos querubins para vigiar o caminho da árvore. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele disse a Moisés: coloca um véu entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Aquele véu só era rompido uma vez por ano pelo sumo sacerdote no mês de Etanim, que corresponde ao nosso mês de outubro, no dia da purificação nacional. Mas os irmãos observam que quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o sol escureceu, a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, significando que a comunhão entre Deus e o homem estava restabelecida. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 2,13 que vindo ele evangelizou paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Eu lembro agora do rapaz que teve uma briga feia com o pai, bateu a porta e foi embora para não mais voltar. Porém, anos depois, ele sentiu saudade do lar e mandou uma carta para a mãe, dizendo: mamãe, eu vou passar no trem tal dia, tal hora. Se ainda houver aquela árvore na última curva antes da estação, fala para o meu pai que se ele me aceita, é para ele colocar um pano branco pendurado no galho da árvore e eu saberei que posso desembarcar na estação. E o jovem veio embora, e quando a estação se aproximava, ele aumentava a tensão, ficava perplexo, apreensivo, e o seu vizinho de assento perguntou: o que está acontecendo? Que você está tão inquieto? E ele contou o episódio. E quando o trem começou a curvar a última curva da estação, ele disse para o seu companheiro de assento: eu não vou nem olhar. Eu imagino que meu pai tenha arrancado a árvore quando a minha mãe leu a carta. Olha você, e você me diz o que está acontecendo. De repente o companheiro dele acotovelou e disse: eu não vou te dizer o que eu estou vendo, você tem que olhar. Quando o jovem olhou pela janela, toda a copa da árvore estava coberta de pano branco. O velho saiu pegando toalha, lençol, pano de prato e cobriu a árvore para receber o filho. Nesta noite eu te digo que a parede da separação foi quebrada e Deus quer fazer amizade com você. Deus quer receber você como filho e cuidar da sua vida. A Bíblia diz que Ele é Senhor da glória. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus renunciou à sua glória e fez-se menor do que os anjos. Mas quando ele estava prestes a deparar-se com a cruz, ele orou em João 17,5 e disse: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo
antes da fundação do mundo. Ele morreu, mas ao terceiro dia as cadeias da morte foram quebradas. A Bíblia diz que um anjo com aparência de relâmpago removeu a pedra do sepulcro. Levanta-se Jesus e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ele foi assunto aos céus. E o salmista Davi descreve em tom profético no Salmo 24 que quando Jesus pisou nos portões da eternidade, depois da sua ascensão, quando ele vem vitorioso, e a Bíblia diz que ele vai voltar em glória para a sua igreja. Está escrito no Apocalipse 5 que ele assentou-se à destra de Deus, e miríades de anjos o louvam e dizem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas vai chegar um dia, e ele disse isso por mais de 2.000 vezes na Bíblia, o dia em que ele aparecerá em glória, convidada a pisar nos portais eternos, e é o Espírito de Deus quem nos levará ao encontro desta esperança que o noivo já nos fez. Em Cantares, capítulo 5, versículo 2, a noiva diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que bate à porta e diz: abre-me, pomba minha, amada minha, minha irmã, imaculada minha. Já tirei a minha túnica, não tornarei a vestir. Já descalcei os meus pés, não tornarei a calçá-los. E os meus cabelos estão molhados com o orvalho da noite. Lá em Cantares 8:14, a noiva abre a porta e diz: vem depressa, amado meu. A maior esperança desta igreja é o dia em que na glória eterna Cristo aparecerá e um coral de anjos entoará o cântico da glória, e o Espírito Santo vai conduzir a igreja ao encontro daquele que nos salvou e projetou vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Aleluia! Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: quero ver você no céu, quero ver você no céu. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa expectativa. Aleluia! Nesta noite, queridos, alimente a esperança. Nós vamos entrar na eternidade. O mundo gira em torno desta cruz. O inferno queria esconder a mensagem do Calvário. Os romanos subornaram soldados para dizerem que Jesus fora roubado, mas o Espírito Santo espalhou a mensagem do Evangelho, porque Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, e nós pregaremos a mensagem do Calvário até que Ele venha. Oh, aleluias, aleluia. Ore comigo agora, levante sua mão se você puder, se você quiser, coloque a mão no coração se você desejar. Você vai adorar agora aquele que derrotou a Satanás, você vai adorar agora aquele que nos reconciliou com Deus, você vai adorar agora aquele que nos prometeu entrada franca nos céus. Oh, Ramandiolagai de Gasheramandekas, Santo de Deus, ó Jeová, nós te adoramos nesta noite. Adore a Deus agora, não peça nada agora, apenas adore. Diz para Ele: tu és santo. Diz para Ele: eu te amo. Adore a Jesus agora, adore a Jesus agora. Se fosse uma partida de futebol e o time estivesse em júri,
a torcida ainda estaria gritando, mas estamos adorando aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu e nos deu vida. Adore a Ele agora, aleluia. Eu quero ver um coral cantando agora, aleluia, um coral louvando. Toda a igreja, aleluia, outra vez. Outra vez, toda a igreja, deixa o Espírito Santo reger. Espírito de Deus, cobre esta multidão com o lenço, o manto da tua plenitude. Oh, Ramai de Cova, Xaragalabagás. Receba a graça de Deus, receba a unção de Deus, receba o poder de Deus. Mão assim ao Senhor, todo mundo aleluia. Agora toda a igreja, um coral. De você, do seu lado, atrás de você, na sua frente. Veja se é um amigo que está nos dando alegria da sua presença. Veja se é um irmão que se afastou da igreja, mas está nos dando o privilégio da sua atenção. Por favor, convide esta pessoa agora para sair do seu lugar e vir à frente e receber a oração, entregando a Jesus a sua vida. Alguns desviados já voltaram para o Senhor esta noite. Você que não veio no primeiro apelo, venha agora. Esta é a tua oportunidade. Eu sei que você está aí sem querer se mobilizar. Muito está ainda garoando, mas este é o momento de você receber o abraço de Jesus. Por isso eu gostaria que você, meu amigo ou minha amiga, saísse do seu lugar agora. Venha à frente. Nós vamos orar em teu favor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Eu peço ao irmão que converse com essa pessoa e venha com ele. Venha com ela, em nome de Jesus. Venha com ele, venha com ela. Já estão chegando as primeiras pessoas. Venha, venha. Saia do seu lugar. Nós vamos orar por você.
pessoas. Eu queria que o Ministério de Intercessão se posicionasse aqui, aí em posição de intercessão. Vidas estão sendo resgatadas. Venha, o irmão que está vindo com essa pessoa, rompe aqui a barreira e vem aqui para frente, acena assim com a mão e me avisa que está vindo mais aqui, ó. Que maravilha, venha, Jesus te ama. Venha, meu irmão, você que esfriou na fé, demos agora. Espírito maligno de opressão, eu te ordeno em nome de Jesus, saia do corpo deste homem agora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. É noite de libertação, é noite de quebra de laços, de algemas. Eu queria a igreja orando e não olhando. Eu quero a igreja trazendo as pessoas. Para, em nome de Jesus, para no lugar. Para no lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, pelo poder do nome de Jesus eu te ordeno, para no lugar. Agora em nome de Jesus, Senhor, asperge o teu sangue, sem força, irmão, sem usar força. Não é por força, não é por força, não é por força. Em nome de Jesus, nós te amarramos agora e saqueamos esta alma de você, espírito maligno. Você está derrotado. A cruz do Calvário testemunha a vitória da igreja. Irmão Abimael, manda ele parar. Isso é palhaçada dele. Aleluias. Pode parar, meu amigão. Ei, isso não é demônio não, irmão. Isso não é demônio mais não. Demônio é ousado, mas no meio de tanto crente, ele tem que quietar. Vamos orar por você. Nós vamos interceder por você. Eu peço aos irmãos que conversem com o rapaz que está alcoolizado, mas depois tragam-no de volta, porque nós vamos orar por ele. Demônio a gente expulsa em nome de Jesus. Alcoolismo precisa realmente passar o efeito da bebida. Mas nós vamos orar por estas vidas preciosas. Tem mais alguém vindo? Tem mais alguém vindo? Levante a sua mão e me avisa que eu quero aguardar a chegada. Se estiver vindo, termine de chegar. Em nome de Jesus. A igreja estende as mãos para cá em direção a estas pessoas, por favor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estas vidas que estão aqui à frente confessando Jesus como Senhor das suas vidas. Irmãos que estavam afastados da igreja e que nesta noite voltaram aos teus pés, ó Senhor. Nós queremos pedir o perdão para os seus pecados. Nós pedimos, ó Deus, a purificação das suas vidas pelo sangue de Jesus. Que os seus nomes sejam registrados no teu memorial e os seus pecados perdoados, purificados, e eles recebam agora a alegria da tua salvação, Senhor, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão vindo, Senhor, conquista as suas almas. Esse jovem que está chegando agora, conquista a sua alma, Senhor. Esse moço que estava alcoolizado, liberta-o do vício, conquista a sua alma, quebra as algemas da opressão, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Eu queria pedir o irmão que está aqui à frente com essas pessoas. Os irmãos vão anotar os seus nomes, mas antes eu queria que o irmão desse um abraço nele, um abraço nela, caloroso como Jesus. E a igreja dá um glória estendente para Deus agora. Aleluia. Por estas vidas que se entregaram ao Senhor, por estas vidas que se renderam a Cristo. Maravilha, maravilha.